Bem-vindos ao Bekim Balacha 6, Shiur número 11. Hoje a gente está continuando e terminando as leis de introdução às brachot. Hoje a gente está no Saif Chaf. Fala aqui o que está escrito. Nossos sábios instituíram que todas as brachot fossem feitas no tempo presente. Então a gente fala Yotzer Or, né, que cria a luz, Borei Peri Haetz, Borei Peri Adamah, que cria o fruto da árvore, que cria o fruto da terra, Sheakol Nea Bidvaro, que tudo foi criado. Mas a grande maioria das brachot estão no tempo presente. Amutzi Lechem Min Haaretz, Borei Mine Mezonot. E aí, por que isso? Então, está escrito que nosso Kadosh Baruch Hu não é como um ser humano. O ser humano, quando ele vai construir uma casa, vai construir um prédio, ou um marceneiro vai fazer uma mesa, uma cadeira, ele não cria do nada. Ele não cria no vácuo. Ele pega madeira, pedra, cimento, materiais que já existem, e ele forma eles e coloca eles, cada um no seu lugar. Então, dessa maneira, quando ele está criando, o objeto não está preso nele. Você tem prédios que foram construídos há centenas de anos, e o prédio ainda está em pé, e por mais que todos os pedreiros e o arquiteto que projetou ele estão todos embaixo da terra, o prédio continua aí. O marceneiro vai embora, a mesa continua aí. Às vezes o marceneiro, lo aleno, se vai, e a mesa que ele fez continua. Porque não foi ele que fez a mesa, ele pegou a madeira que já existia e cortou, lixou, arrumou, pregou e etc. Ela não tem nenhuma conexão com o criador dela. Agora, a Kadosh Baruch Hu é diferente, porque a Kadosh Baruch Hu cria Yesh Me'ain, a existência da não existência. Quer dizer, não existia uma matéria-prima que a Kadosh Baruch Hu usou para criar o mundo. Ele criou do nada. E aí, quando ele cria do nada, a coisa constantemente tem conexão com ele, porque ela precisa receber a energia divina para poder continuar existindo. E por causa disso, nossos sábios falam, que está escrito, a gente fala na Tfilah, Amechadesh betuvo bechol yom tamid maaseh bereshit, que a Kadosh Baruch Hu está constantemente, Amechadesh betuvo, que Deus na sua bondade está renovando, bechol yom, todos os dias, tamid, constantemente a criação. Porque a criação não tem força de existir sem a influência divina. A Kadosh Baruch Hu está o tempo todo alimentando. Se a Kadosh Baruch Hu parar de alimentar de energia, o mundo cessa. Para a gente entender um pouquinho, um mashal, talvez um exemplo para a gente entender como funciona isso, a luz elétrica. Quando você corta a eletricidade, a luz apaga. Por quê? Não tem mais energia. O tempo todo, a lâmpada precisa de energia elétrica para poder iluminar. Então, a Kadosh Baruch Hu é que dá a energia de existência para todas as coisas. E por isso, quando a gente fala Borei Peri Haetz, não é que Deus criou a maçã uma semana atrás e agora eu vou comer ela. Ele está criando ela o tempo inteiro. Quando a gente fala Yotzer Or, que a Kadosh Baruch Hu cria a luz, é agora. Então, por isso, a grande maioria das brachot está no tempo presente. E isso que é, por isso nossos sábios colocaram no tempo presente. E a gente vê isso não só em relação a brachot, mas mesmo nos psukim, que o pasuk fala no Sefer Teilim, leose orim gedolim, que Deus cria os luminários, o sol, a lua, etc. Não está escrito que Deus criou, e sim que Deus cria no presente. Em relação a isso, está escrito também, a gente fala, a gente fala na brachá, Amotzi Lechem Min Haaretz. E a princípio nessa brachá é um pouco mais estranho, porque a maçã, Deus criou a maçã. O pão, a gente tem o trigo. Depois que o trigo sai da terra, ele é moído. Você faz farinha, você pega a farinha, mistura com água, faz a massa, você pega a massa, coloca no forno, assa, e aí que sai o pão. Deus não tira o pão pronto da terra. Por que a gente faz a brachá dessa maneira? Então, o que a gente está falando nessa brachá é que todos os processos, não só o processo
natural do trigo crescer e se transformar em outros trigos, mas todo o processo do pão é controlado por Deus, porque Deus está por trás de tudo que acontece na natureza. Isso fala o Aruch HaShulchan, é o que a gente fala, o que está escrito no Pasuk, Shiviti Hashem lenegdi tamid, eu vou imaginar Hashem perante mim sempre. O que quer dizer sempre? Que eu tenho que saber que tudo que eu vejo, tudo que acontece, é a mão de Deus. E aí ele falou, tem os milagres sobrenaturais, que é os que a gente não está acostumado, e tem os milagres naturais, que é a mão de Deus, mas a gente está acostumado. Isso é Shiviti Hashem lenegdi tamid. Eu tenho que o tempo todo, em tudo que eu vejo, em tudo que acontece, eu tenho um pão para comer, esse é um sinal que a mão de Deus está aqui. Deus me deu esse pão para comer. E o Vezot HaBracha, ele vai um pouco mais adiante em relação a isso. O Vezot HaBracha fala, se a gente parar para olhar, como é maravilhoso o processo do trigo crescer, porque ele falou, a gente pega uma pequena semente de trigo, coloca na terra, e cuida dela, água, etc. Mas alguns meses depois, eu tenho centenas de sementes. Como ele falou assim, se eu vou olhar como é complexo uma semente de trigo, cada célula que tem lá dentro, cada célula com seu DNA para poder se multiplicar, e quantos átomos estão, e cada átomo formados de partículas, talvez tem coisa que a gente ainda nem descobriu, e que com microscópios e coisas mais potentes, a gente vai acabar chegando em mais coisa. E aí eu coloco a semente na terra, e ela sozinha sabe puxar da terra os minerais que ela precisa, puxar do ar os ingredientes que ela precisa, pegar a luz do sol para transformar em energia. E com isso ela cresce e se multiplica. Imagina a gente pegasse, quando o celular está velho, pega algum componente do celular, coloca na terra, e 2 meses depois a gente tem o modelo, o upgrade do modelo do ano atual. Não precisa comprar toda vez o celular. Isso é a maravilha que Deus fez com a gente. E ele falou, isso é um milagre. Por que a gente não acha que isso é um milagre? Porque a gente está acostumado que isso acontece sempre. Isso que os nossos sábios trazem, que o valor numérico do nome de Deus, Elohim, e o valor numérico da palavra Hateva, a natureza, é o mesmo valor numérico. Quer dizer, Elohim, a letra Aleph, 1. Letra Lamed, 30, deu 31. Vav, mais 6, 37. Desculpa, sem o Vav. Elohim, Aleph, 1, Lamed, 30, Rei, mais 5, 36. E aí depois Yud, 46. Mais Mem, 86, esse é o valor numérico do Shem Elohim. E aí se eu for pegar a palavra Hateva, a natureza, Rei, 5, mais Tet, 9, 14, mais Beit, 2, 16, Ain, 70, deu o mesmo 86. Por quê? A natureza é a máscara onde Deus se esconde. Quer dizer, Elohim é Midat Adin, Deus se esconde atrás da natureza, Deus se oculta. A natureza é a máscara que Deus usa para se esconder. Como acontece de maneira constante, a gente acaba não enxergando a mão de Deus. Com isso a gente terminou o primeiro capítulo. Agora a gente vai continuar para um segundo capítulo, que ainda é na introdução das leis gerais de Brachot, mas as regras que eu falo, Safek, Brachot, Le'akel. Então, fala a Halachá. A gente já falou atrás, o Rambam escreve que todas as brachot são midrabanan, menos Birkat Hamazon, com exceção de Birkat Hamazon, que é a única brachá que é de Oraita, e mesmo ela nem sempre. E por isso, quando a pessoa está na dúvida se ele fez uma brachá ou não, na dúvida ele não faz a brachá. Porque já que todas as mitzvot são de Rabanan, então eu falo, Safek de Rabanan lekula. Na dúvida do Rabanan, eu facilito. E mais que isso, porque se eu fizer a brachá errado, tem o isur de brachá levatalá, que é um isur grave. Então, por isso, na dúvida, a pessoa fica na passiva e não repete
a brachá, com a exceção de Birkat Hamazon, que Birkat Hamazon é mitzvah da Torá. Então, se a pessoa comeu o pão e ficou satisfeito, de modo que ele está obrigado pela Torá de fazer Birkat Hamazon, e agora ele está na dúvida se ele já fez Birkat Hamazon ou não fez Birkat Hamazon, ele precisa repetir, porque Birkat Hamazon é deoraita. Na prática, aí, quando ele repete, como ele repete, etc., quando a gente for chegar nas alachot de Birkat Hamazon, no Siman Kuf Pei Dalet, a gente vai falar mais sobre isso. Mas essa é a regra em relação às brachot, que na dúvida eu não preciso repetir. Agora, tem uma machloket nos poskim, a gente falou na introdução, machloket nos poskim, em relação a Birkot HaTorah, se é deoraita ou não, a halakha que é de Rabanan. E em relação a brachá achat mein shalosh, quando ele comeu mezonot, ele vai fazer a brachá de alamichia. Então, tem machloket nos poskim, se essa brachá também está inclusa no Birkat Hamazon e também seria deoraita ou não. Tem uma machloket muito, muito grande nos poskim, várias opiniões falam que é deoraita, várias opiniões falam que é derabanan. Na prática, a gente possui halakha que é derabanan. Por isso, se a pessoa comeu o bolo e ele está na dúvida se ele já fez a lamechia ou não, na prática, ele não vai fazer a brachá de novo, porque a gente fala safek brachot leakel. Então, já que é safek brachot leakel, ele não faz a brachá de novo. Aqui, porém, já que muitos poskim falam que essa brachá é deoraita, o correto é que ele, se ele puder e conseguir, que ele coma mais um kazait de bolo, faz de novo a brachá de borem nemezonot. Ele já tinha desistido, ele tinha parado de comer. Ele falou, não sei se eu fiz brachá achroná ou não. Come mais um kazait, e aí com isso ele vai se obrigar a fazer a brachá de alamichia e conseguir se livrar da dúvida. Mas se ele tiver na dúvida, safek brachot leakel, ele não faz a brachá de alamichia. Então é bom ele tentar, nesse caso, tentar contornar a dúvida e comer mais um pouco e fazer a brachá achroná para garantir, mas se não, ele não faz, porque também nessa brachá de Achad Men Shalosh eu falo safek brachot leakel. Agora, se a pessoa comeu mezonot em grande quantidade, de modo a que ele seja obrigado a fazer Birkat Hamazon, a gente, Bezat Hashem, vai estudar lá na frente, quando a pessoa come uma quantidade equivalente a 4 beitzim, que é mais ou menos 216, o volume de 216 ml, 216 gramas de mezonot. Então aí ele precisa fazer Birkat Hamazon, e aí se ele está na dúvida ou não, isso também é considerado, se ele ficou satisfeito que ele comeu essa grande quantidade, isso também é considerado deoraita, ele tem que fazer Birkat Hamazon, então também na dúvida ele repete. Agora, está escrito aqui que mesmo em relação às brachot, que são chamados brachot de louvores para Hashem, eu falo a regra de safek brachot leakel. E também assim, em relação a brachá de shechianu, eu também falo a regra de safek brachot leakel. Então, o motivo disso é que tem poskim que falam que nesses dois grupos de brachot, eu não falei essa regra de safek brachot leakel. Vamos voltar um pouquinho. Por que a regra de safek brachot leakel? Como a gente falou, as brachot são de Rabanan. E o isur de brachá levatalá, de acordo com o Rambam, é uma proibição da Torá. E mesmo os que discutem com o Rambam, que vão de acordo com a opinião do Tosfot, fala é um isur de Rabanan, mas isur de Rabanan muito grave. Então, para não arriscar fazer brachá levatalá, eu prefiro não deixar de fazer a brachá, já que o isur de não fazer a brachá é menor do que o isur de fazer a brachá levatalá. Mas, então tem poskim que falam, mas isso é quando é uma brachá, sei lá, brachá de comida, etc. Mas quando é uma brachá de louvor a Hashem, mesmo que eu não precisaria fazer, eu estou louvando a Hashem, então não seria brachá levatalá. Então, por isso, tem poskim que falam que aqui eu não falo a regra de safek brachot leakel. E a mesma coisa em relação ao brachá de shechianu. O que é shechianu? Shechianu eu falo, olha, que me fez viver e me chegou até hoje. Se eu tenho roupa nova, não tenho roupa nova. O texto não é mentira. Eu estou agradecendo a Hashem que eu estou vivo até hoje. Então, por isso,
Tem poskim que falam que em ambos os casos não teria o isur de brachá levatalá. Porém, o Rav Ovadia fala que no fim das contas são brachot, e a brachot que Chachamim instituíram, e se eu falo ela, por mais que o texto não é mentira, se eu falo a brachá num lugar onde eu não teria obrigação, ainda assim seria o risco de brachá levatalá, e aí também eu uso o princípio de safek brachot leakel, que na dúvida eu não posso fazer a brachá. E por isso, Rav Ovadia diz que tem machloket em relação a se mulheres têm obrigação de fazer as brachot de Baruch Shamar e Ishtabach, e também tem machloket se as mulheres têm obrigação de fazer as brachot do Kriyat Shema, Yotzer Or, etc. Então, o Rav Ovadia fala que, já que eu falo a regra de Safek Brachot Lakel, mesmo nesses casos, de acordo com o costume dos Sefaradim, se fala Safek Brachot Lakel, e as mulheres não fazem essas brachot com Shem Hashem, nem Baruch Shamar, nem Ishtabach, nem as brachot do Shema Israel, Yotzer Or, Ahavat Olam e Gaal Israel. O Rav Ovadia fala que todas essas brachot não devem ser ditas com o nome de Deus pelas mulheres, já que é machloket se elas têm obrigação ou não, e se elas falarem com o nome de Deus, e for brachá levatalá, tem o isur de brachá levatalá, já que tem poskim que falam que elas não podem fazer, que elas estão isentas dessas brachot, então fala, na dúvida, as mulheres devem falar sem o nome de Deus, para não arriscar fazer o isur de brachá levatalá. E hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Leolam. Amém ve amém.